Muito bem, meus amigos, olha só, bora fazer um estudo agora de um dos temas possíveis dentro de um edital que pede noções de administração geral e pública. Porque quando se pede noções, a gente sabe que nenhum dos temas vai ser exigido com profundidade, com aquele questionamento altamente técnico, ou que vão te perguntar coisas que sejam divergências doutrinárias, né? Pegadinhas, né? Posicionamentos de tribunais que a gente fica aí preocupado. Não. A prova é, como eu já fiz em comentários aqui em outras lives, é um edital que vai ter nesse tema, né? Ele vai ser planificado. Quando a gente fala que é um estudo ou um edital planificado, quer dizer que ele é plano, né? Então, meus amigos, quer dizer que dentro de todos os temas possíveis de administração geral e pública, o seu examinador vai muito provavelmente pegar praticamente todos em uma ou outra pergunta, ou frase, ou colocação, porém sem aquela profundidade maior. Então, a gente não pode ficar aqui restrito ao estudo só dos temas mais relevantes, né, de administração geral e pública. Porque quando você tem a palavrinha noções, nós não temos temas, digamos assim, mais relevantes. O camarada, o examinador, a banca, vai navegar por praticamente todos. E um dos temas possíveis, um dos temas que está dentro dessa ciência, é o tema relativo à administração de orçamentos. Verdade, gente. Esse é um tema que aparece bastante em provas, né, que colocam apenas noções de administração. Então é comum os senhores virem a ser perguntados sobre, né, questões, né, os pontos, as ideias, os conceitos de administração de orçamentos ou administração orçamentária, né? Isso vem qualquer manual ou apostila que vocês peguem para estudar sobre administração geral e pública vai tratar desse tema. Então ele é meio que obrigatório. E para uma prova que pede noções, vai ter lá, né? Veja, se nós não tivermos um enunciado sobre isso, pelo menos no campo das alternativas, você vai ser questionado. Então veja, pode vir assim, tá? Pode vir assim, escuta. Na ciência de administração geral, podemos afirmar corretamente que. E aí o camarada coloca lá 4 ou 5 alternativas, depende do perfil de prova, né? E cada alternativa é uma parte da matéria. Então a letra A vai falar de princípios, a letra B vai falar de departamentalização, a letra C vai falar de noções de administração de orçamentos. Então, temos que saber, mas temos que saber de um jeito planificado. E, meus amigos, para um estudo desses, nada melhor do que nós termos um roteiro, e esse roteiro a gente vai acompanhando e vai preenchendo, vai completando com as informações cobráveis no nível de conhecimento de uma prova dessas e no padrão próprio dessas provas, conforme os concursos que ocorreram nos últimos 3 a 5 anos. Legal? Então, se prepare que você vai agora enfiar as 2 mãos e os pés nessa jaca enorme chamada administração de orçamentos, ou na verdade, noções de administração de orçamentos, tá bom? Para isso, gente, tem esse texto que está à disposição de vocês, espero que vocês tenham baixado. Agora, não tendo baixado, não tem problema. Nós vamos seguir juntos aqui o roteirinho e a gente vai preenchendo do jeito que fique bem claro, bem organizado,
bem pedagógico, bem didático e de fácil lembrança para vocês. Vamos lá? Vem comigo então que vamos começar o nosso trabalho. Olha aí, meus amigos, a matéria. Então tá lá, ó, noções de administração de orçamentos. Perfeito? Então, primeira coisa, olha lá, gente. O primeiro ponto, sem o qual a gente não vai conseguir navegar bem na matéria, é definir o que seja, né, um orçamento público. Então, que raios, gente, é um orçamento público? O que nós temos que abstrair dessa primeira informação. Vamos lá? Então, coloca aí no seu caderno, item 1, o que é um orçamento público? Letra A, conceito. Então, vamos colocar um conceito de orçamento público. E, meus amigos, na hora que a gente vai falar de orçamento, a gente tem um probleminha aqui. Problema não, vai, mas nós temos aqui uma coisa a mais para nós nos preocuparmos. Porque quando a gente fala de orçamento privado, esse que a gente costuma fazer no dia a dia, né? Por exemplo, você quer fazer uma reforma no seu apartamento, você quer dar um upgrade no seu computador, trocar placa de memória, alguma coisa assim, você quer dar uma arrumada geral no seu carrinho velho e botar ele à venda, então a gente costuma fazer um orçamento, certo? Quando a gente fala de orçamento, nessa esfera privada, na esfera do dia a dia, a gente está falando então de uma espécie de uma garantia para quem vai contratar o serviço ou a obra. Então, no direito privado, ou seja, no campo dos direitos e das obrigações das pessoas comuns, o orçamento ele serve para dar garantias ao contratante, para dar segurança ao contratante, de que você vai chamar aquele prestador de serviço, ele vai estar obrigado a fazer aquilo que lhe descreveu e, ao final, vai estar determinado também o valor que vocês livremente negociaram. Então, um orçamento privado, gente, tem esse aspecto. Por quê? Porque quem vai agir no dia a dia e está sujeito ao direito privado, ele vai agir com uma coisa que a gente chama de autonomia da vontade. Então, bora colocar essa observação? Então, coloca assim, ó, que na esfera privada dos particulares, o orçamento e a orçamentação representam muito mais um instrumento de defesa e proteção do consumidor do que um documento obrigatório ou uma ferramenta de deveres para o prestador que está sendo contratado. Certo? Ponto. Por que isso, gente? Foi na mesma linha. Essa noção de que um orçamento é uma garantia ou uma proteção ao consumidor, decorre da, aí você vai abrir aspas, tá? Abra aspas. Autonomia da vontade, fecha aspas, que vai reger todas as formas de agir entre os particulares em geral. Ponto. Então, gente, olha lá. Se você pede um orçamento para um encanador, ele vai falar, olha, do que eu vi aqui na sua casa, no seu apartamento, você está com uma prumada entupida e um ralo comprometido.
eu vou ter que abrir a parede, vou ter que trocar o cano, vou ter que fazer isso, isso, isso. E para fazer tudo isso, o valor é tanto. Então, gente, se esse prestador não fizer aquilo para o qual ele se obrigou no documento do orçamento, você, na qualidade de contratante, de consumidor, não estará obrigado a pagar, né? Por quê? Porque como é um documento, um instrumento que está sendo feito com autonomia da vontade, quer dizer que os dois combinaram suas obrigações recíprocas, né? Ele está se obrigando a fazer aquelas coisas que estão descritas e você está se obrigando a pagar o valor previsto. Sabe como é que chama isso? Isso se chama uma relação bilateral comutativa. É, parceiro, isso aparece na prova em noções. Se prepare para essa nomenclatura. Bora colocar isso juntos? Vamos lá? Então põe assim na linha de baixo. Como esse orçamento privado entre dois particulares, é regido pela autonomia da vontade, significará dizer que será agora você vai abrir aspas ou trocar a cor, tá? Uma relação bilateral comutativa. Fecha aspas. Por quê, hein? Bota um tracinho. Pois as duas partes têm direitos e obrigações recíprocos. Ponto. Explica para você mesmo, coloca assim. Aquele que está sendo contratado tem a obrigação de fazer tudo aquilo descrito no orçamento. E, consequentemente, terá o direito de exigir o pagamento, como combinado. Ponto. Mesma linha agora, mesma linha. Já o contratante terá o dever de pagar aquilo que está combinado no prazo, vírgula, valores e condições ajustadas e exercerá o direito de exigir tudo aquilo que o contratado se comprometeu naquele documento de orçamento firmado. Captou? Ponto. Joia? Uma última informação, põe assim na linha de baixo. Como regra, os orçamentos privados entre um prestador ou fornecedor e um cliente ou consumidor tem prazo de validade que geralmente não ultrapassa 90 dias. Joia? Ponto. Como a gente diz, então, que o orçamento privado tem um prazo de validade de 90 dias, quer dizer que se as duas partes não derem seguimento, ou seja, se o contratante não assinar o contrato nesses 90 dias, o contratado, que é o prestador de serviço, ele fica livre da obrigação. Joia? Agora você vai pôr no parágrafo de baixo. Porém, na esfera pública que rege a administração, o orçamento tem outra natureza, vírgula, outras finalidades e outro conceito.
E com isso, preparamos a letra A. Vamos lá? Então, ao final desta frase enigmática que você acabou de fazer comigo, você vai agora colocar 2 pontos, letra A. Conceito de orçamento público. 2 pontos. Bora lá entender essa dificuldade aí? Então coloque assim junto comigo, por favor. O orçamento público é um instrumento obrigatório para todos os entes que integram o Estado e que estão sujeitos ao direito público. Então aí estamos começando agora uma diferença, né? Estamos agora falando da galera que integra o Estado e que está sujeito ao direito público, né? É agora uma outra conversa. Professor, eu não sei se eu lembro muito bem quem é que integra o Estado e está sujeito ao direito público. Então eu te ajudo, se quiser pôr na mesma linha aí, né? 2 pontos. Estão sujeitos ao direito público as pessoas políticas, e aí você coloca União, Estados, Distrito Federal e municípios. As pessoas políticas, vírgula, os órgãos da administração direta e as autarquias e fundações públicas em geral. Legal? Pô, professor, eu tenho estudado já razoavelmente bem essa matéria sobre administração geral. E eu sei que quando a gente fala de administração, estamos falando da estrutura do Estado, e eu percebi. Então quer dizer que do conceito a gente está tirando apenas as empresas públicas e sociedades de economia mista? É isso? É, apenas isso. Joia? Então vamos lá? Coloque ponto e mesma linha. Coloque ponto e mesma linha. Desse conceito estão excluídos apenas as empresas públicas e as sociedades de economia mista em geral. Joia? Professor, então, quer dizer que empresa pública e sociedade de economia mista não está sujeita ao orçamento público? Exatamente! Põe no seu caderno. Ao final, abra parênteses. Empresas públicas e sociedades de economia mista não estão, você viu não é? Então sublinho não é, não estão sujeitas a orçamentação pública, pois são regidas pelo regime privado. Captei, joia. Então, você já sabe quem é que vai estar sujeito, mas nós ainda não temos o conceito. Bora melhorar o conceito? Põe assim agora, na linha de baixo. Todos esses que integram o Estado e são de direito público, não podem agir com autonomia da vontade. Não podem agir com autonomia da vontade. Tracinho. Todos esses só podem... Você viu a letra só? Quer dizer, a letra, né? Você viu a palavra só? Coloca aí. O só, eu quero que você sublinhe. Só podem agir mediante prévia e expressa autorização em lei. É verdade, professor, eu já estudei essa papagaiada. Isso. Tracinho no final, tracinho. Logo, todos os gastos, vírgula, pagamentos, vírgula, compras e contratações que esses entes do Estado
sujeitos ao direito público pretendem realizar, deverão estar previamente, o que, amigos? Autorizados de forma expressa em uma lei. Ponto. Peraí, professor, então acho que eu comecei a entender. Quer dizer que o conceito de orçamento público não tem nada a ver com o conceito de orçamento privado? É isso aí, não tem nada a ver, gente, nada. Porque enquanto que o orçamento privado é aquele documento que serve para dar segurança e garantias ao consumidor que vai contratar uma obra ou um serviço, o orçamento público não. O orçamento público vai ser uma lei que estará dizendo quais despesas o ente público estará autorizado a realizar. Captou? Então, linha de baixo, você coloca exatamente isso agora. Coloca assim, logo, para noções de administração, podemos conceituar orçamento público como sendo capricha, uma lei que estará listando todas as despesas e pagamentos que o ente de direito público estará autorizado a realizar durante o próximo ano. Belezura? Por quê? Porque o ente de direito público, quando for realizar uma contratação e um pagamento, ele precisa de uma autorização em lei. Então, gente, esse orçamento vai ser justamente essa lei que vai autorizar a realização desses gastos e desses pagamentos. Joia! Olha aí na linha de baixo agora, gente. Conteúdo. Qual é o conteúdo, gente, de um orçamento público? Podemos colocar juntos? Vamos lá? Escreva assim junto comigo, por favor, gente. Conteúdo. Coloque assim. Como visto, o orçamento público é uma lei que vai autorizar o ente de direito público a realizar aqueles gastos e aqueles pagamentos. Tracinho, portanto, o orçamento público tem como conteúdo o rol, né? A lista, a relação completa de todos os gastos e pagamentos que aquele ente público estará autorizado expressamente a realizar. Tracinho, incluindo gastos e pagamentos de natureza corrente, que são todos aqueles necessários para manter o funcionamento da máquina pública no seu dia a dia e as chamadas despesas de capital
que são os gastos e pagamentos para o governante realizar projetos e programas que irão promover o desenvolvimento daquela coletividade ou daquela sociedade. Joia? Ponto. Agora, olha aí a letra C, senhores. Naturezas. Quando a gente fala de naturezas, gente, é uma coisinha mais chata e um pouquinho mais técnica que costuma aparecer nas provas mais exigentes dos tribunais. Então, coloque assim, por favor, senhores. Um orçamento público possui três, sublinha três, tá? Três naturezas de orçamentos. Dois pontos. Um orçamento chamado, abre aspas, fiscal, fecha aspas, vírgula, orçamento chamado de Seguridade Social e um terceiro orçamento chamado de, abre aspas, investimentos. Legal. Então você já sabe o que é um orçamento público, qual é o seu conteúdo fundamental, o seu conteúdo básico, né? E essas naturezas. Só que agora a gente tem que aprofundar, meus caros. Então veja, isso que nós trabalhamos nessa abertura representa, digamos assim, o escopo geral do que pode ser perguntado para vocês nas provas. Vamos agora dar um detalhamento maior da parte mais relevante. Vamos lá? Então vem comigo, por favor, de novo para o nosso texto. Vamos lá. Então agora, gente, está na hora da gente dar uma aprofundada. Olha lá. Coloca agora assim, né? Item 2, quem está sujeito, né? Quem está sujeito? Letra A, administração direta. 2 pontos. Coloque assim, por favor, gente. Coloque assim, por favor. Não existe hierarquia entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais para a realização dos orçamentos. Não existe. Tracinho. Cada ente e cada esfera é autônoma. E, portanto, o governo estadual, por exemplo, não está obrigado a cumprir ou a se submeter ao orçamento federal. E o mesmo acontece com os municípios. Joia? Ponto. Linha de baixo. A administração direta é a estrutura de órgãos administrativos que estão organizados hierarquicamente. Porém, a hierarquia é conforme cada esfera federativa. Joia? Ponto. Professor, eu não sei se eu estou entendendo. Agora você vai entender, quer ver? Põe assim na linha de baixo. Logo, não existe, sublinha não existe, hein, gente? Não existe hierarquia entre os orçamentos federal, estaduais e municipais. Não. Tracinho. Porém,
Porém, dentro da esfera federal existirá hierarquia. Existirá hierarquia. No plano orçamentário, pois cabe aos órgãos de nível máximo, tal como o gabinete da presidência, planejar o orçamento que deverá ser cumprido por toda a estrutura de órgãos federais. Ah, professor, então eu entendi. Quer dizer que não existe hierarquia entre os órgãos federais, estaduais e municipais. Não. Porém, existe hierarquia entre os órgãos federais. Existe. Porque existem órgãos federais de nível máximo, órgãos federais de nível médio e órgãos federais de nível inferior. E quem planeja e programa o orçamento são somente os órgãos de nível máximo. Legal? Joia! Agora olha a letra B, senhores. Administração indireta. Vamos lá? Então coloquei letra B, administração indireta. E escreva assim junto comigo, por favor. A administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas que integram a estrutura da administração pública. Ponto, mesma linha. Como visto, somente aquelas de direito público estão sujeitas ao dever de orçamentação pública. Ah, entendi. Ponto. Linha de baixo. Uma autarquia e uma fundação pública são, capricha agora, gente, pessoas jurídicas autônomas. Ponto. Agora explica para você mesmo o que isso quer dizer. Ponto, mesma linha. Essa autonomia significa dizer que no campo do orçamento, agora troca de cor ou sublinha, tá? Cada autarquia e cada fundação pública terá a liberdade de planejar de maneira autônoma seu próprio orçamento. Acho que entendi. Tracinho. Não cabe a administração direta ou ao chefe do Poder Executivo planejar e elaborar o orçamento anual de cada autarquia. Ponto, mesma linha. Só que com outra cor agora, tá? Cada autarquia e cada fundação pública irá, portanto, planejar e depois executar com autonomia seu próprio orçamento. Pô, professor, agora eu entendi esse negócio. Captou? Joia! Agora, meus amigos, olha só, quando a gente trabalhou há pouco tempo atrás a ideia, né, de orçamentos em geral, eu comentei com vocês e nós colocamos no papel que nós temos, então, dentro de uma mesma lei orçamentária, uma coisa chamada de orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Isso você já escreveu quando demos o conceito, né? Está na hora de saber agora o que é
cada um desses. Vamos lá? Vem comigo, gente. Coloca aí no seu caderno. Item 3, conteúdo. Na verdade, você poderia até colocar no plural, né? Conteúdos. Conteúdos. Vamos lá? E letra A, orçamento fiscal. 2 pontos. E escreva assim, gente. O orçamento fiscal é o orçamento propriamente dito, pois é nele que estarão previstas e autorizadas cada uma das despesas que aquele ente público pretende realizar no próximo ano. Acho que entendi. Claro que entendeu, né? Então agora coloca assim no seu caderno, então, na linha de baixo. O orçamento fiscal terá, portanto, cada despesa e cada receita descrita em todos os seus detalhes. Legal. Ponto. Pula uma linha. Letra B. Orçamento da Seguridade Social. Vamos lá? 2 pontos. A Seguridade Social, como regra, não são, sublinho não são, hein? Não são despesas e gastos que o governante tem a liberdade de programar e planejar. Coloca um tracinho, gente, escreva na mesma linha. A Seguridade Social é o conjunto de gastos, despesas e pagamentos que são obrigatórios, conforme a Constituição Federal. Tracinho, portanto, no orçamento da Seguridade Social estarão os gastos com saúde pública, previdência, né, que são os aposentados e os pensionistas, etc. Joia? E que papagaiada é essa, gente, de orçamento de investimentos? Vamos ver? Pula uma linha e coloque agora assim, por favor. O orçamento de investimentos é o conjunto de gastos e investimentos que o governo pretende realizar no próximo ano, incluindo principalmente os valores que o governo pretende realizar em suas próprias empresas estatais. Joia? Beleza. Tracinho. Exemplo. O valor que o governo federal pretende investir na Petrobras. Entendi. Joia? Agora, meus caros, agora que você já sabe o conceito, o conteúdo, as naturezas, estas ideias sobre
o orçamento da administração direta, o orçamento da administração indireta e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha, meus caros, sobre o conteúdo. Eu vou falar agora um pouco de elaboração. Tá vendo aí, ó, executivo e legislativo? Que história é essa, gente? Isso aí você vai ter que colocar um rápido parágrafo introdutório e escreva assim, por favor. O Brasil adota o modelo de orçamento misto. Orçamento misto. E o que é um orçamento misto, gente? Coloca assim. Cabe com exclusividade ao chefe do executivo, elaborar o planejamento das despesas que ele quer realizar. E ele só pode planejar e programar. Ponto. Linha de baixo, coloca assim. Ele deve encaminhar ele deve encaminhar para o poder legislativo tudo aquilo que planeja e programa, para que, então, o Poder Legislativo faça a revisão, a correção e a aprovação do planejamento das despesas pretendidas. Então isso aí que é, né, o tal do regime misto. A gente chama de misto porque ele vai começar sempre nas mãos do poder executivo, só ele que pode planejar, só ele que pode programar, beleza? E depois ele faz o planejamento de tudo isso e encaminha para o Poder Legislativo. E é o Poder Legislativo que vai aprovar e que vai autorizar, né, digamos assim, através da edição dessa lei de orçamento. Putz, professor, estou começando a entender esse negócio, hein? Pois é. E você vai ver que vai ficar mais fácil ainda. Ok? Vista então essa parte, né, dessa elaboração, meus caros. Olha aí como está no seu texto agora. Então já falamos letra A e letra B, né? Que o Poder Executivo é quem vai, então, planejar, listar, né? E o Poder Legislativo é quem vai aprovar, corrigir e autorizar mediante a transformação desse planejamento em uma lei. Captei. Agora olha o item 5º, senhores, chamado de controle. Vamos lá? Coloque assim, por favor, gente, que sempre haverá controle sobre toda a atividade orçamentária. Sempre haverá. Joia? Tracinho, coloca assim, tracinho. O controle é obrigatório e previsto principalmente conforme a lei de responsabilidade fiscal, regulamentando aquilo que está disciplinado na Constituição Federal, gente. Opa! Então só temos coisas boas aí pela frente. Joia?
Vamos lá, meus caros, para a gente finalizar aí. Letra A, controle durante. Quando a gente fala de controle durante, significa o quê, meus caros? Coloque assim, por favor. Durante a elaboração do plano orçamentário é fiscalizada e sujeita a controle pelo próprio Poder Executivo, pois cabe ao próprio ente definir através dos seus agentes de orçamentação os parâmetros e os critérios para a definição daquele plano orçamentário. Legal? Ponto. Linha de baixo, coloque assim. O Poder Executivo encaminha o seu pedido de orçamento na forma de um projeto. E o Poder Legislativo também possuirá uma forma de controle concomitante ou, abre aspas, controle durante a elaboração pois será esse poder legislativo que irá analisar e aprovar. Ah, entendi. Ponto. E para acabar, senhores, linha de baixo, controle posterior. Vamos lá? Controle posterior. Coloca assim no seu caderno, por favor, gente. O orçamento estará resumindo, portanto, todos os gastos e pagamentos que o Poder Executivo apresentou como solicitação e que foi analisada e autorizada conforme aquilo que o Poder Legislativo deliberou e autorizou. Joia? Ponto. Sempre que o Poder Legislativo liberar um plano orçamentário mediante uma lei, caberá ao Poder Executivo cumprir e executar rigorosamente conforme aquilo que foi planejado e autorizado. Tracinho e ao final, o chefe do Poder Executivo
estará obrigado a fazer sua anual prestação de contas ao Poder Legislativo. Joia? Ponto. Então, pula uma linha e coloca com asterisco. Logo, é correto afirmar que cabe sempre ao Poder Legislativo o controle e fiscalização de tudo aquilo que o Poder Executivo cumpriu daquela lei orçamentária. Joia? Ponto. E para finalizar, coloque assim agora, gente. Dessa forma, fica claro que um orçamento público e um planejamento orçamentário público estarão sujeitos a controle, tanto durante a elaboração como também durante a execução e por fim, também de tudo aquilo que foi efetivamente realizado pelo chefe do Poder Executivo, meus caros. Joia? Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar a ideia de noções de administração de orçamento público em todos os entes e esferas e de um jeito muito próximo àquilo que se cobra numa prova de um tribunal, tal como esse que você pretende. Joia? Professor, eu não tenho que fazer aquele estudo mais profundo? Geralmente não. Geralmente, esse estudo que nós fizemos hoje, somado à resolução de algumas questões, bastará para que a gente tenha um excelente aproveitamento na prova. Então agora você vem para a plataforma do QC, faz um monte de perguntas, quando tiver informações mais interessantes, você transfere para lá. Mas lembre-se de pesquisar e baixar apenas questões de noções de administração orçamentária. Não vá baixar questões de execução de orçamento, análise orçamentária, porque aí é um outro nível de prova, tá? Você tem que se preparar para noções de orçamento público. Tá bom? Então, o nosso recado e o nosso papo hoje era esse, e eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Valeu, gente! Muito obrigado! Beijos! Bons estudos! Tchau!